Acho que eu comentei que tem algumas línguas que são ágrafas. Então, basicamente é isso, é que essa população, esse povo não desenvolveu um sistema de escrita de fato, né? Ahm, e, em geral, o que a gente faz como linguista é criar um sistema de escrita ali realmente e tentar, até para poder documentar e guardar essa língua, principalmente porque, em geral, as línguas que a gente conhece hoje e que não tem sistema de escrita, em geral, é porque elas estão em perigo, sabe, de extinção. Ah, então, o que acontece é isso, é que toda a população ela vai ter uma língua, mas, assim, eu acho que é impossível. Às vezes você vê um indivíduo que não tem uma língua, mas por causa de algum problema neurológico, alguma outra questão. Tem as crianças selvagens, inclusive, que é um... tem vários relatos, assim, são exemplos que, assim, cientificamente são ótimos, mas que não deveriam existir, que são de crianças que não cresceram dentro de uma civilização, sei lá, ficaram trancadas, foram perdidas e foram criadas por lobos, por outros primatas, outras espécies primatas e tal. Aí depois a gente encontra numa floresta assim e acaba que gera muitos estudos e tem umas questões éticas do quanto seria interessante a gente realmente ficar amolando essas crianças, já que elas já foram tão isoladas da sociedade, será que a gente vai ter que ficar em cima delas assim agora? Então, tem essa questão, que elas têm mais dificuldade de adquirir alguns hábitos sociais, nisso inclui questões de linguagem também, aprender uma língua. Ah, mas é isso, em geral, se você tem uma população que tem capacidade de falar, pelo menos, depois eu vou dar um outro exemplo, elas vão desenvolver uma língua, mas não necessariamente um sistema de escrita. E aí o outro exemplo que eu ia comentar é, na Nicarágua, depois da Revolução Sandinista, o governo que se instaurou, eles tentaram colocar as crianças que eram surdas numa escola e ficaram ali tentando, vamos tentar fazer inserir eles na sociedade, vamos tentar vocalizar eles, fazer eles vocalizarem, ler lábios e tal. E isso não funcionou, mas uma coisa que funcionou foi simplesmente colocar eles juntos. E eles desenvolveram uma língua de sinais ali. Então, na verdade, você não precisa nem necessariamente falar, você pode ter as línguas sinalizadas. Então, basta você ter pessoas que queiram se comunicar juntas e eles vão dar um jeito de se comunicar, mesmo que eles tenham algum tipo de questão biológica que impeça eles de falar, de vocalizar. Eles podem sinalizar. Tem línguas que são assobiadas. Por exemplo, não são muito conhecidas, mas vale muito a pena procurar. São umas línguas bem interessantes. Então, a gente dá um jeito de criar uma língua, sabe? Mas escrita aí já é um pouco diferente. Aí hoje a gente já fala em escrita de sinais, mas que veio do pessoal que tentava criar um tipo de escrita para guardar como é que seriam movimentos de dança e tal. Então, hoje a gente tenta portar isso para criar um sistema de escrita de sinais para línguas de sinais, que é uma coisa é um movimento bem interessante também, né? Para a gente poder realmente criar documentos. Inclusive, existem livros em Libras hoje. Eu só não vou lembrar o site agora, eu posso passar para vocês depois, mas existem livros em Libras, escrito. Escrito? Uhum.